Salve, salve, alunos do terceiro ano, CAUNI, tópicos especiais em matemática. Estamos aí trabalhando com a geometria plana e esta aula de hoje eu vou dividir em duas partes. Num primeiro momento, vamos finalizar a teoria de áreas, quadriláteros notáveis e triângulos. Na sequência, começamos o trabalho da resolução de exercícios da lista número 6. Para a prova 8, que deve ser a preocupação de muitos, a fronteira é a lista 6. Isto é, vai até a lista 6. Onde começa, o que mais tem, quais são os pontos mais relevantes, está descrito na FOA. Tá? Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir este trabalho. E eu conto com a valiosa e valorosa participação de todos vocês. Então, por gentileza, me acompanhe. Ok, então, na conclusão da derradeira aula, nós havíamos nos deparado com este triângulo escaleno. E o objetivo, determinar a área do triângulo. Quando falamos em área do triângulo, é natural que a gente se lembre daquela fórmula fácil de memorizar. Base vezes altura sobre 2. A base pode ser qualquer um dos lados do triângulo. Aqui, por exemplo, 120. Tomando este lado como sendo a base, a altura é o segmento que vem do vértice oposto, que é o A, e que faz 90 graus com a reta que contém a base. Então, vou colocar no desenho. A dificuldade é que, como esse triângulo é escaleno, a altura ela não vai dividir a base ao meio. Então, eu vou ter dois segmentos distintos. E aí, para calcular a altura, não é uma coisa simples. Eu vou colocar aí, tá, na tela os cálculos que foram utilizados na conclusão da derradeira aula. Observe. Tudo isso, tá? Eu utilizei tudo isso para encontrar a altura. Esta foi a peleja da derradeira aula. Então, naquele momento, eu lancei a seguinte questão. Tem uma maneira mais simples de encontrarmos a área de um triângulo, principalmente quando ele é escaleno, porque se fosse isósceles ou equilátero, seria fácil encontrar a altura, e aí base vezes altura sobre 2, sem problema. Agora, quando ele é escaleno, nós vimos qual é a dificuldade, e eu coloquei tudo aí só para te dar um flashback. Tem um jeito mais fácil? Tem uma maneira que não precise da altura para encontrar a área? Sim. Então, é o que eu vou mostrar agora na sequência. Então, apresento a vocês o que chamamos de fórmula de Heron. Às vezes, pode ser chamada também de fórmula de Heron, mas a essência é uma fórmula que permite calcular a área de um triângulo conhecendo apenas a medida dos lados deste triângulo, ideal para triângulo escaleno. Primeiro passo, você vai calcular o que chamamos de semiperímetro. Perímetro é a soma da medida dos lados. Quando você divide por 2, semi. Semi quer dizer metade. Então, tranquilo, né? Calculou o semiperímetro? Segundo passo, esta fórmula que está aí na tela vai dar a área do triângulo. Ela envolve uma raiz quadrada e lá dentro tem este P, que você calcula primeiro, o semiperímetro. Depois você faz o P menos um dos lados, A. Aí é a mesma coisa, P menos outro lado, B. E depois P menos o terceiro lado, C. É uma fórmula, para quem está vendo assim pela primeira vez ou não tem muito assim, intimidade com o estudo, tá? Com certeza, ela não é assim tão fácil de memorizar quanto base vezes altura sobre 2. Mas ela resolve bem melhor do que aquela. Porque esta fórmula não utiliza a altura, apenas a medida dos lados. Eu vou dar um exemplo
para poder, né, valorizar e ilustrar o que eu estou falando. Observe. O exemplo é aquele lá que nós fizemos calculando o H, tá? Para usar a fórmula tradicional. Então, tá aí. Primeiro passo. Soma os três lados e divide por 2. 80 mais 100 mais 120, 300 por 2, 150. Por isso que eu escrevi 150. Segundo passo. Vamos utilizar a fórmula. Ela envolve uma raiz quadrada. Quem aparece primeiro aqui dentro é o P. Quem é o P no nosso caso? 150. Então, eu vou escrever 150. Aí, depois você vai fazer P menos A, que é um dos lados. Por exemplo, 120. Então, 150 menos 120. Aí, depois, vamos pegar um outro lado. 80, por exemplo. Então, 150 menos 80. Escreve. Agora, vamos pegar o terceiro lado, 100. Aí, 150 menos 100. Então, bem simples, tá? Primeiro, o semiperímetro. Aí, depois você faz o semiperímetro menos cada um dos lados. Isto feito, agora vamos desenvolver essa raiz. 150 menos 120 é 30. 150 menos 80 é 70. 150 menos 100 é 50. Então, eu vou escrever aí embaixo. 30, 70 e 50. Tá? Agora, 150 vezes 30 vezes 70 vezes 50, eu não vou multiplicar tudo isso. Porque depois eu vou ter que fatorar. Para simplificar o radical, é melhor a gente já começar fatorando. Tá? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever e vou explicar. O 150 é 15 vezes 10. O 30 é 3 vezes 10. O 70 é 7 vezes 10. E o 50 é 5 vezes 10. Aí, nesses números todos que aparecem aí, eu vou observar um par deles. Olhe, é o 3 e o 5, cujo produto é 15. Então, aqui dentro eu vou ter 15 vezes 15, que é 15 ao quadrado, vezes 7, e depois o 10, que aparece 4 vezes. Então, vezes 10 à quarta. Então, eu vou escrever isso do outro lado. Observe. 15 ao quadrado, vezes 10 elevado à quarta, vezes 7. Porque quando você tem um quadrado dentro de uma raiz quadrada, você pode tirar a raiz. Então, o 15 ao quadrado vai sair 15, o 10 à quarta vai sair 10 ao quadrado, tá? O segredo é pegar o expoente e dividir pelo índice. Então, por isso que sai 10 ao quadrado. E o pobre do 7 vai ficar. De forma que nós vamos escrever o seguinte. Então, o 15 ao quadrado saiu 15, 10 à quarta, 10 ao quadrado, e o 7 ficou lá dentro. Tá? Solitário. 15 vezes 10 ao quadrado, é só pôr o 15 com 2 zeros. Por isso que a resposta é 1.500 raiz de 7. Foi isso que encontramos na aula passada, fazendo daquele outro jeito. Então, eu te ofereço este cardápio. Você escolhe o que é melhor de fazer. São 2 pesos e 2 medidas. Se você tem um triângulo escaleno como esse, onde você conhece os lados, a fórmula mais fácil de lembrar é base vezes altura sobre 2, porém dá trabalho de usar. Essa outra pode não ser tão fácil de guardar, mas é bem mais fácil de utilizar. Tá? Então é isso. Vamos tocar o barco, que tem mais coisa para a gente conversar. Área do trapézio. O trapézio, o quadrilátero notável, que tem 2 lados paralelos, que são chamados de bases. Vamos dizer que a base BC e a base AD têm medidas respectivamente iguais a B1 e B2. Às vezes chamamos essa de base maior e essa aqui de base menor. Precisamos desses valores para o cálculo da área do trapézio. Tá? A distância entre as bases é o que chamamos de altura. Eu vou registrar na figura. Tá? Então, a altura é a distância entre as bases.
Eu sei que você conhece essas fórmulas e vai até dizer para mim, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Só que, neste nosso trabalho, estamos mostrando como que se chega a essas fórmulas, para ter um conhecimento mais amplo, tá? Então, de onde veio a fórmula da área do trapézio? Observe o que eu vou fazer. Tracei uma diagonal e essa diagonal vai dividir o meu trapézio em duas regiões, ou seja, dois triângulos. Eu vou colocar uma corzinha para cada um deles e dar um nome para a área de cada um deles. Então, esse aqui vai ser o amarelo e esse aqui vai ser o verde. Eu vou dizer que o triângulo verde tem área S1 e o triângulo amarelo tem área S2. Ok? O que eu quero, eu vou chamar de S, que é a área do trapézio. E do jeito que eu fiz, claramente, a área do trapézio é S1 mais S2. Então, encontro a área S1, encontro a área S2, somo, aí eu vou ter a área do trapézio. Mas, vamos olhar para o triângulo verde. É um triângulo. O que é a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2, a fórmula clássica. Então, por exemplo, no triângulo verde, vamos tomar isso aqui como sendo a base. Aí esse é o vértice oposto. Pelo vértice oposto, eu traço a altura. Então, tracei. Tá? Só que essa altura vermelha é o próprio H. Por isso que a área do triângulo verde vai ser B1, que é a base, vezes H, que é a altura, sobre 2. Aí eu escrevo lá em cima. Tá aí. B1 vezes H sobre 2. É a área do triângulo verde. É o que eu chamei de S1. Agora vamos para o S2. Apaga. No S2, quem eu vou tomar como sendo a base? Pode ser qualquer um dos lados, mas eu quero tomar isso aqui como sendo a base. Tá? Então tá aqui, ó. Aí eu pego o vértice oposto e vou ao encontro. Se eu não conseguir chegar na base, o prolongamento da base. Aí, prolonguei a base para traçar a altura. Então, esta vai ser a base e esta vai ser a altura, que é o próprio H. Portanto, a área S2 vai ser B2, que é a base, vezes H, que é a altura, sobre 2. Eu venho aqui e escrevo. Observe. Então, tá aí. Tá? Agora eu vou somar essas duas expressões. Como elas têm o mesmo denominador, é só conservar o denominador e somar os numeradores. Observe. Então, a área do trapézio vai ser, conservei o denominador e somei os numeradores. Como ambas as parcelas têm H, posso colocar o H em evidência. Tanto faz se na frente ou se atrás. Coloquei atrás. Aí B1H por H, B1. B2H por H, B2. Aí cheguei na expressão que você conhece. Base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Apago tudo e fica apenas a fórmula. Tá? Então, a fórmula da área do trapézio, ela vem da fórmula da área do triângulo. Tá? Existe até, nesse nosso estudo, um encadeamento lógico. Nós começamos com o retângulo que é a origem. Aí depois fizemos o paralelogramo. A partir do paralelogramo, nós fizemos o triângulo. A partir do triângulo, nós fizemos agora o trapézio. Tá? Então, tem aí uma estrutura lógica na explicação da origem dessas fórmulas. Ok? Vamos conhecer agora a derradeira figura que falta falar nesse nosso trabalho, de áreas de quadriláteros notáveis e triângulos. E, por fim, o losango, que é o quadrilátero equilátero. Ou seja, a medida dos seus 4 lados é a mesma. Mas observe, não é necessariamente um quadrado, tá? Porque o quadrado tem algo a mais. Além dos lados iguais, no quadrado, os ângulos internos também são iguais. Reveja aquela aula de quadriláteros notáveis. Agora,
para fazer a área do losango, eu vou precisar das diagonais. Elas são duas, tá? Existe uma maior, que é essa de vermelho, e uma menor, que é essa de azul. Colocarei a medida de cada uma delas. Observo que elas são perpendiculares. Este é um fato bem importante. A medida da menor, eu vou chamar de D1. E a medida da maior, eu vou chamar de D2. E o que eu quero é a área do losango. Mas, observe que, por exemplo, do ponto de vista da diagonal azul, que é a menor, o meu losango fica dividido nesses dois triângulos que eu vou colocar aí. O amarelo e esse que está aí embaixo, de cor meio acinzentado, tá? Esses dois triângulos claramente são congruentes. Então, a área do losango, por exemplo, é 2 vezes a área do triângulo amarelo. Então, triângulo ABD. Mas o que é a área de triângulo? Vamos usar a fórmula clássica. Base, que é o D1, vezes a altura, que é a metade da diagonal maior, sobre 2. Eu posso falar assim. Eu mostrei uma outra maneira de você falar essa fórmula, que é escrever assim, ó. Eu acho mais interessante nesse caso, para evitar a divisão de fração. Note. Metade da base, que é D1, vezes a altura, que é D2 sobre 2. Tá? Então, isso aí é a área do triângulo. Mas eu tenho que multiplicar isso aqui tudo por 2 para ter a área do losango. Então, multipliquei. Aí tem coisa que eu posso cortar. Por exemplo, esse 2 com esse 2. Cortei. Aí, o que sobrou? D1 vezes D2 sobre 2. Escrevo. Tá? Então, a área de um losango é o produto das diagonais sobre 2. Apago tudo e olha só para o resultado final. Tá aí. A área de um losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Tá? Essa fórmula também veio da área do triângulo. Então, nós estudamos com detalhes as áreas dos quadriláteros notáveis e a área do triângulo. E o triângulo, nós vimos alguns casos particulares, tá? Como, por exemplo, a forma de Heron para o triângulo escaleno, aquela fórmula para a área de triângulo equilátero. Agora é a hora de praticarmos tudo isso que nós estudamos, fazendo os exercícios da lista número 6, que é o que vai ser feito agora na sequência. Acompanhe. Então, vamos começar a resolução dos exercícios da lista 6, questão número 1, Enem. A maior piscina do mundo, registrada no livro Guinness, está localizada no Chile, em San Alfonso del Mar. Provavelmente essa pronúncia deve estar sofrível. Vamos colocar aí um desenho, tá? Uma foto dessa piscina para a gente ficar assim mais próximo do exercício. Tá aí. Cobrindo um terreno de 8 hectares. Então, a área desta piscina corresponde a 8 hectares. O hectare é uma unidade de área, não é do sistema métrico decimal, mas é uma unidade de área muito popular. Esta questão, você não vai trabalhar com fórmulas de medidas de área. Você vai trabalhar com unidades. Isso também é bem explorado no Enem. Aí continua a leitura. Sabendo que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Aí sim, tá? 1 hectare, 1 hectômetro quadrado. O símbolo do hectômetro é o HM. Tá no exercício, eu só registrei. Daqui a pouco eu explico melhor isso aí. Pergunta: qual é o valor em metros quadrados da área coberta pelo terreno da piscina? Esta área foi dada em hectares, mas eu não quero em hectares, eu quero em metros quadrados. Então, 8 hectares equivale a quantos metros quadrados? Tá? Como 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado, então, basicamente, o aluno tem que saber passar de hectômetro quadrado para metro quadrado.
tá? A essência da resolução é essa transformação de hectômetro quadrado para metro quadrado. Ok? Para tanto, eu já coloquei deste lado de cá, para nossa recordação, esse sistema métrico decimal das unidades de medida de comprimento. O metro é a referência, por isso ele está no meio. Existem as unidades que estão abaixo do metro, tá? Então, nós temos o decímetro, que é a 10ª parte do metro, o centímetro, que é a 100ª parte do metro, o milímetro, que é a 1000ª parte do metro, e aquelas que estão acima do metro. Então, o decâmetro, 10 vezes o metro, o hectômetro, 100 vezes o metro, e o quilômetro, 1000 vezes o metro. O que nós queremos trabalhar é com hectômetro. Então, um hectômetro é 100 vezes o metro. Registre. Tá? Eu vou colocar também aqui do lado, ó, para a gente poder pensar um pouquinho. Então, um hectômetro são 100 metros. Mas nós não queremos hectômetro e metro. Nós queremos hectômetro quadrado e metro quadrado. O truque é pegar essa expressão inteira e elevar tudo ao quadrado. 1 hectômetro elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então fica 1 hectômetro quadrado. 100 metros elevado ao quadrado, 100 ao quadrado é 10.000, 10.000 metros quadrados. Então, 1 hectômetro quadrado corresponde a 10.000 metros quadrados. Eu vou escrever aí em cima, observe, tá? Então, agora, meu amigo, ficou fácil, porque a área da piscina é de 8 hectares. 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então, 8 hectares, é só multiplicar isso aqui por 8, vai dar o quê? 80.000 metros quadrados. Eu vou colocar bem aqui nesse vermelhinho, 80.000 metros quadrados. Qual a alternativa correta? É a letra E, tá? Então, assinale e vamos para frente. Esse aí foi só para fazer um aquecimento, trabalhando com unidades, tá bom? Acompanhe. Questão número 2, que é também uma questão do Enem. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças feitas de um mesmo material. Esta questão não tem ilustração, mas eu vou trazer algumas figuras para facilitar a nossa compreensão. Observe. Então, suponha que essa aqui é a tal da porta retangular e maciça, tá? Que o carpinteiro fabrica. Continua. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, imagine, aumentou a sua altura em 1/8, preservando as suas espessuras, tá? Então, vamos fazer uma pausa aqui. Ele fabricava uma porta com uma certa altura, aí recebeu um pedido para fabricar uma porta um pouquinho mais alta. Por enquanto, a diferença é só essa, a espessura se mantém. Eu vou destacar um trecho desta frase que eu li, tá? Para fazermos uma interpretação matemática. Aumentou sua altura em 1/8, tá? O que significa matematicamente isso? Vamos supor que a altura da porta que ele fabrica, tá? Seja H. Aí eu quero saber, então, em relação a H, qual é a altura da nova porta, da porta que vai passar a fabricar, tá? Não sei, ponto de interrogação. Mas eu posso escrever o seguinte, que essa nova altura, vamos assim dizer, vai ser a anterior, mais 1/8 dela, porque ela vai aumentar em 1/8. Então, esta altura aqui vai ser H mais 1/8 de H. Isso que eu disse, eu vou escrever aí, acompanhe. A altura da porta nova vai ser H mais 1/8 de H. Vamos melhorar esta expressão. Condensar, tirando o MMC, que só pode ser 8. E aí eu já fiz a conta e vou explicar. 8 dividido por 1 é 8, vezes H, 8H. 8 dividido por 8 é 1, vezes H, escrevo H. 8H soma com H, 9H, 9H sobre 8, escrevo.
Aí eu posso vir aqui nesse ponto de interrogação e colocar 9h sobre 8. Beleza. Então, até este ponto aqui, está tudo bem interpretado. Continue. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. Ah, então essa porta nova ela vai ter uma largura menor. Observe. Acompanhou? Tá? Vamos dizer que a altura da porta antiga é Lão e a altura da porta nova é linho. Tá? Ok? Agora, ainda nesta frase que eu li, eu vou destacar um trecho dela. Veja lá no texto. A fim de manter o custo. Tá? Então, o custo desta porta que ele fabrica e a porta que ele quer fabricar, o custo será o mesmo. Ambas têm a mesma espessura. Então, o que vai influenciar o custo é a área. Se é para manter o custo, então essas duas portas têm que ter o quê? A mesma área. O que é área? É base vezes altura, que é um retângulo. Então, Linho vezes 9h sobre 8 tem que ser a mesma coisa que Elão vezes H. Isso eu vou escrever agora. Acompanhe. Tá? Olhando para esta expressão, que é a área da porta nova igual à área da porta antiga, o H que está daqui e o H que está de lá, eu posso cancelar. E vou fazer isso, note. Tá? Agora, eu vou isolar esse Linho aqui, tá? Passando para lá o 8, multiplicando, e o 9 dividindo. Então, o Linho vai ser... Essa fração vai passar para lá ao contrário. 8 nonos de Elão. Escreva. Tá? Então, tá aí. A largura da porta nova vai ser 8 nonos da largura da porta antiga. Professor, o que ele quer mesmo? Vamos destacar agora a pergunta. A razão entre a largura da porta nova, que é o Linho, e a largura da porta anterior, que é o Elão. Razão quer dizer divisão de Linho por Elão. Eu vou escrever aí na tela, acompanhe. Tá? Mas quem que é o Linho? Substitui aí em cima. O Elão fica como está. Então, pego essa expressão, coloco no lugar do Linho, fica isso aqui. Elão em cima, Elão embaixo, claramente eu posso cancelar. Tá bom? O que vai sobrar dessa divisão? 8 nonos. Vamos buscar a alternativa? Letra D. Tá bom? Questão interessante, bem interessante, nada assim do outro mundo, mas uma boa questão do Enem. Guarde com carinho, tá bom? Vamos para a próxima. Questão número 3 da Unicamp. A figura abaixo exibe o triângulo ABC, em que AB, este aqui, é igual a BC. Se eles são iguais, para poder dar uma ênfase a esta informação, eu vou colocar os dois com a mesma cor. Observe. Coloquei de vermelho, tá? E AD é uma altura de comprimento H. Então, AD é isso aqui, ó, tá? Então, isso aqui é uma altura. O que significa dizer que é uma altura? Que sai desse vértice e faz 90 graus com o lado oposto. Vamos concretizar esta informação. Observe. Tá aí. Coloquei até uma corzinha azul e aqui o ângulo reto. Ok? Então, esta figura que está aí e nós estamos trazendo algumas informações para ela, está no enunciado desta questão da Unicamp. Ok? Esse triângulo aí agora, pelo que a gente já viu, é um triângulo isósceles. O AB é igual ao BC. Tá? E o AD é uma altura que tem medida igual a H. Comprimento é H. A área do triângulo ABC é igual a. Então, quer saber a área desse triângulo, tá bom? Veja que as alternativas, elas estão em função desse Hzinho aqui, ó, que é a altura, o comprimento desta altura, tá bom? Beleza. Queremos saber a área desse triângulo ABC? O que é a área? Vamos lembrar da fórmula mais básica para a área de triângulo, que é o quê? Base vezes altura sobre 2. A base pode ser qualquer um dos lados,
tá? Mas neste caso é mais interessante, tá? E aliás, só faz sentido se ela for BC. Porque quando a gente tem um triângulo nesta posição, às vezes o aluno pode até querer tomar o AC como base. Mas nesse caso, como ele me deu esta altura, e esta altura ela é relativa ao lado BC, é natural tomar a base como sendo o lado BC. Então, eu vou escrever aí, tá? É isso que eu vou chamar de Bzinho. Então, Bzinho, base, vezes H, altura, é a área desse triângulo, claro que dividido por 2, tá bom? Eu não posso deixar assim porque desse jeito não está em nenhuma das alternativas. Eu vou ter que dar um jeito de encontrar esse Bzinho, nem que seja em função desse H, tá? Então, vamos ver como é possível fazer isso. Olha, nós temos aí um triângulo retângulo com ângulo de 30 graus, que é o triângulo ABD. Vou até colocar uma corzinha para que você possa observar isso, tá? Triângulo retângulo com ângulo de 30 graus. Nós podemos falar algumas coisas, tá? Podemos tirar algumas conclusões num triângulo como esse. Pode usar conceito de trigonometria, tá? Mas tem um fato assim bem elementar. Eu comentei isso lá nas aulas da trigonometria do triângulo retângulo, uma das primeiras aulas aí que eu comecei as gravações, aonde eu observei o seguinte fato. Eu estou em um triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus. Aí eu olho para o cateto que se opõe a este ângulo. A hipotenusa sempre será o dobro dele. Tá? Por isso que aqui eu vou escrever 2Hzinho. Este é um fato, tá bom? Sempre que tem um ângulo de 30 graus, eu olho para o cateto que se opõe, a hipotenusa sempre será o dobro dele. Bom, se esse vermelho é 2Hzinho, esse outro também é 2Hzinho. Então, o Bzinho é 2Hzinho. Aí eu posso pegar esse Bzinho e substituir aqui, tá? Vai ficar 2H vezes H dividido por 2. Corta esse 2 com esse 2. H vezes H, H ao quadrado. A alternativa correta, letra A. Questão tranquila da Unicamp. Próxima. Olha, mais uma questão do Enem. Esta lista está pipocando de questões do Enem. Por quê, professor? Porque essa parte de áreas é uma parte da matemática bem presente nas provas do Enem. Um artista deseja pintar em um quadro uma figura na forma de triângulo equilátero ABC. ABC. Esta figura está no enunciado. E esse triângulo, então, ele é equilátero. Vou destacar essa parte da frase porque é importante. Tá aí. E o lado é 1 metro. Também vou colocar. Eu coloquei 1 aqui, mas aqui também é 1 e aqui também é 1. Só não vou escrever porque é redundância. Já falou que é equilátero? Continua a leitura. Com o objetivo de dar um efeito diferente em sua obra, afinal, isso aí é a obra de um artista, né? O artista vai traçar segmentos que unem os pontos médios. D, então D é ponto médio. E é ponto médio. E F também é ponto médio. Então, ele pega o ponto médio de cada um dos lados, liga, e aí ele forma esse triângulo aqui no meio, tá? Ok? Aí ele vai colorir um dos 4 triângulos menores, porque ele formou esse e esse, aí pelo desenho ele coloriu o do meio. Qual é a medida da área pintada em metros quadrados do triângulo DEF? Ele quer a área desse triângulo pintado aqui, tá? É um triângulo, o triângulo original ABC é um triângulo equilátero. Da forma como ele colocou, esse triângulo equilátero foi dividido em 4 triângulos, tá? Que são congruentes. Então, esse aqui é congruente com esse, que é congruente com esse, que é congruente com esse, tá? Então, a área do triângulo que eu quero, que é essa pintada, ela vai ser 1/4 da área do triângulo grande. Porque o triângulo grande foi dividido em 4 triângulos congruentes. Então, a área do triângulo que eu quero é 1/4 da área do triângulo grande, que é o que eu acabei de escrever. Então, a área do D
F é 1/4 da área do ABC. Tá? Agora, a área do ABC é a área de um triângulo equilátero. E área de triângulo equilátero, conforme eu revisei na parte teórica, tem uma fórmula bem simples e direta, que eu vou escrever aí para você poder apreciar. É lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do triângulo ABC, por ser um triângulo equilátero, eu posso utilizar essa fórmula. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas o lado do triângulo ABC é 1. Então, eu vou trocar esse L por 1. E ficarei com 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 4. Então, eu vou pegar esse valor e vou substituir aqui. Ó. A área do triângulo ABC, raiz de 3 sobre 4. A área que eu quero é 1/4 de raiz de 3 sobre 4. Escreva. Agora multiplica, né? 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 4 vezes 4, 16. Então, raiz de 3 sobre 16. Qual é a alternativa que se encaixa? Letra B. E com isso, caríssimos alunos, concluímos esta aula de hoje, tá? E avançamos até um tanto bom nos exercícios. Na próxima aula, vamos finalizar esta lista de áreas. E aí eu digo para você, tá? O conteúdo da prova A8 vai até esta lista, que é a lista número 6. Sou grato a todos que acompanharam esta aula e até a próxima!